Olá, sou a candidata Kathleen Cristina de Oliveira Soares, formada em Pedagogia e especialista na Educação Especial e em Neuropsicopedagogia. Hoje vou apresentar o Plano de Desenvolvimento Individual do Estudante JP. Atualmente, o JP está no 6º ano do ensino fundamental e tem o diagnóstico de deficiência intelectual. Mas o que isso significa na prática? Significa que o JP enfrenta uma série de desafios em sua jornada educacional. Ele apresenta defasagens significativas e dificuldade nas áreas de leitura, escrita e matemática. Além disso, exibe agitação motora, falta de organização em suas atividades e dificuldade em compreender as instruções dadas em sala de aula. Do ponto de vista psicoafetivo e social, ele tem dificuldade na socialização. Em sala, sua fala é muitas vezes repetitiva e disfuncional, o que pode ser um reflexo da dificuldade em se conectar com os seus colegas e de manter o foco durante as atividades. Esses fatores não só afetam seu desempenho acadêmico, mas também impactam diretamente sua autoestima e motivação para aprender. Como planeja intervir? Os atendimentos na sala de recurso ocorrerão 3 vezes na semana, com duração de 50 minutos cada sessão. Este cronograma foi cuidadosamente definido para oferecer intervenções consistentes que ajudem ele a progredir. Inicialmente, esses atendimentos se darão da forma individual, porque acredito que criar um vínculo forte e seguro é essencial para o sucesso de qualquer intervenção. Durante essas sessões individuais, trabalharei com ele suas habilidades específicas, como leitura, escrita, matemática e organização pessoal. Mas não vou parar por aí. À medida que JP se sentir mais confiante e seguro, começarei a introduzir os atendimentos em grupo. Esses atendimentos têm um objetivo muito claro: desenvolver as habilidades socioemocionais e comportamentais dos estudantes. Trabalhar em grupo exige um ambiente seguro, onde os estudantes se sintam à vontade para expressar as suas opiniões sem medo de julgamentos. Esse ambiente é fundamental para que as intervenções por meio de projetos em grupo ou jogos como o RPG sejam eficazes. O RPG, em particular, é uma ferramenta poderosa para desenvolver as habilidades sociais e promover a cooperação entre os estudantes. Para melhorar a fluência e a compreensão de leitura, aplicarei atividades de leitura guiada e repetitiva, utilizando textos curtos e adaptados ao nível dele. Uma das principais ferramentas que utilizo é o livro O Pequeno Príncipe. Esse livro tem uma linguagem acessível e capítulos curtos, mas que são ricos em significados, que permite uma leitura envolvente e reflexiva. Além disso, as ilustrações ajudam a contextualizar o texto, facilitando a compreensão e a conexão com o conteúdo. Para garantir que ele esteja desenvolvendo tanto a fluência quanto a compreensão, incluirei atividades de leitura em voz alta, seguida de questionamentos sobre o texto. Já para aprimorar a escrita e a organização das ideias, uma ferramenta funcional são os livros que contêm apenas imagens. Um exemplo que aplico é o livro Zoom, de Stephen Bewai, que trabalha perspectiva através das imagens. Começaria pedindo que o JP observasse a primeira página do livro e perguntaria: o que você vê nessa cena? Quais são os elementos presentes? Assim, ele descreve o que vê, focando nos detalhes e nos elementos presentes. Essa prática estimula a capacidade de observação e organização das ideias. Ao virar a página, ele perceberia que a cena anterior fazia parte de uma imagem maior. Isso incentiva ele a ajustar sua compreensão e integrar as novas informações, promovendo coesão em sua escrita. No final da atividade, refletiremos juntos sobre como a mudança de perspectiva nas imagens afeta a compreensão. Essa reflexão é essencial, pois não só aprimora as habilidades analíticas dele, mas também desenvolve a sua capacidade de revisar suas próprias descrições e narrativas. Posteriormente, revisaremos a criação textual e trabalharemos os erros ortográficos de forma construtiva, aplicando essas palavras em atividades específicas, sem repreender ele no processo criativo. Observarei as palavras que ele demonstra ter mais dificuldade e as incluirei nessa atividade de ortografia. Agora, para abordar as dificuldades em operações básicas e resoluções de problemas, utilizarei materiais concretos, como blocos, fichas e o próprio ábaco, que ajuda a visualizar e entender os conceitos de multiplicação, divisão, soma e subtração. A resolução de problemas será trabalhada em etapas, começando com a interpretação visual da situação-problema,
o que facilita o entendimento. Os jogos matemáticos interativos também serão incorporados, como xadrez, dominó e o Uno, que estimulam a resolução de problemas. Adicionarei jogos específicos para as operações, como o bingo de multiplicação e dominó da divisão, que tornam o aprendizado mais dinâmico. Para reforçar os conceitos aprendidos, utilizarei ferramentas digitais, como o Matific, que oferece lições personalizadas e interativas, adaptando o nível de dificuldade conforme o desempenho de JP. Essas ferramentas, aplicadas de forma consistente, ajudarão ele a desenvolver memórias mais aguçadas para a resolução de problemas e as operações. Ao inserir formas visuais e manipulativas de aprendizagem, criamos confiança necessária para que JP entenda que ele é capaz e assim tenha um novo olhar sobre seu aprendizado. Entendemos que a falta de compreensão do conteúdo pode gerar frustração, levando à perda de concentração e à dificuldade em manter o foco. Isso pode resultar na exclusão, desmotivação e o aumento da agitação, dificultando ainda mais o engajamento nas atividades. Por isso, trabalharei organização. Para trabalhar a organização, é essencial que ele consiga acompanhar o ritmo das aulas e se sinta mais seguro e confiante em suas atividades diárias. A desorganização pode ser um grande obstáculo para o aprendizado. Portanto, desenvolver estratégias eficazes de organização será uma prioridade para garantir o sucesso dele. Primeiramente, vou introduzir o uso de checklists diários. Cada dia, ele terá uma lista de tarefas que precisa cumprir, desde a organização de seus materiais até a conclusão das atividades escolares. A cada tarefa completada, ele marcará na lista o que proporcionará uma sensação de realização e ajudará a estruturar o seu dia de forma mais clara e objetiva. Esses checklists serão adaptados de acordo com a necessidade e o nível de compreensão dele, começando com tarefas simples e aumentando gradualmente em complexidade. Outra estratégia é a criação de um planner visual. Nesse planner, utilizarei cores diferentes para cada matéria ou tipo de tarefa, ajudando ele a visualizar e organizar suas atividades ao longo da semana. Por exemplo, atividades de matemática podem ser marcadas com azul, enquanto as de leitura em verde. Este sistema de cores ajudará ele a antecipar o que vem a seguir e a se preparar mentalmente para cada atividade, reduzindo a ansiedade e melhorando o foco. O JP será incentivado a organizar os seus materiais de forma lógica e acessível. Para isso, utilizarei etiquetas coloridas para identificar os cadernos, pastas e os materiais escolares. Ele também aprenderá a guardar cada item em um local específico, o que facilita o acesso durante as aulas e evita a perda de tempo procurando os materiais. Esta prática de organização será reforçada diariamente, até que se torne um hábito. Além disso, vamos ensinar a ele a importância de revisar suas anotações e atividades no final de cada dia. Esta prática não só ajuda a consolidar o que foi aprendido, mas também permite que ele identifique possíveis dúvidas ou dificuldades que possam ser abordadas no dia seguinte. Para incentivá-lo, utilizarei reforçadores positivos, como elogios e pequenas recompensas, sempre que ele demonstrar progresso em alguma área ou na organização do seu material e atividades. Por fim, é fundamental que essas estratégias de organização sejam integradas ao trabalho colaborativo entre o professor da sala de recursos e o professor da sala regular e a escola. A continuidade das práticas de organização, tanto na sala de recurso quanto na sala regular, garantirá que ele desenvolva essas habilidades de forma consistente e eficaz, melhorando sua capacidade de concentração, participação e o seu desempenho escolar. Quando combinamos o trabalho individual que está sendo feito com ele, mais as adaptações das atividades que serão orientadas aos professores, a adaptação do ambiente de sala de aula, o foco, a concentração e a participação de JP serão consequências naturais desse trabalho. Portanto, é essencial o trabalho colaborativo entre o professor da sala de recurso, o professor da sala regular e a escola como um todo, assim como a família. Nossa responsabilidade é fornecer as adaptações nas atividades, avaliações, estratégias pedagógicas e o ambiente escolar para atender às necessidades do estudante. Essas adaptações são fundamentais para promover a inclusão e permitir que o JP expresse seu verdadeiro potencial. Além disso, essas mudanças contribuirão para reduzir a distração e a agitação, fazendo com que ele se sinta parte integrante do processo de ensino e aprendizagem.
Antes de finalizarmos, gostaria de citar uma frase que diz muito sobre o olhar que devemos ter sobre a educação especial. Todo mundo é um gênio, mas se você julga um peixe pela sua habilidade de subir em árvores, ele vai passar a vida inteira acreditando que não é capaz. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e pelo tempo dedicado a esta apresentação. Juntos, podemos fazer a diferença na vida dos nossos estudantes.